Ei, pessoal, esse é o quinto vídeo da série que eu estou falando sobre cada gua, o que representa cada um deles, que são as 9 áreas da nossa vida que os chineses identificaram e criaram, né, essa técnica do Feng Shui, e na qual eles identificam as 9 áreas e que essas 9 áreas estão representadas nas nossas casas, nas nossas empresas, ou seja, nos ambientes construídos. Da mesma forma que eles identificaram pontos de energia no nosso corpo e deram o nome dessa técnica de acupuntura, eles também criaram a técnica do Feng Shui, que também é um dos 8 pilares da medicina chinesa. Então, nós já falamos sobre o sucesso, o relacionamento, a criatividade, os amigos e hoje nós vamos falar sobre o gua do trabalho. Então, se você ainda não assistiu aos outros vídeos, vou deixar linkado aqui nos cards aqui para vocês assistirem, porque também vale muito a pena ver para entender tudo sobre todos os guas, tá bom? Então, gente, o que representa o gua do trabalho, que também é o gua que a gente chama de carreira? Representa a nossa carreira e a nossa missão de vida. E ela é a base para o nosso sucesso. Existe também, gente, um conceito que a gente fala de guas opostos. Quando a gente pega essa ferramenta aqui do lado, ó, que é um octógono, que a gente chama de bagua, a gente consegue fazer essa relação. Olha aqui, o gua do trabalho que está aqui embaixo, o gua oposto a ele é o gua do sucesso. Ou seja, para você atingir o sucesso, você tem que investir no seu trabalho, na sua carreira. Então, muitas vezes a pessoa, ela fala assim, Fê, eu não tenho sucesso, eu não tenho reconhecimento, o que eu posso fazer? Às vezes a pessoa ela quer ir de cara, fazer as curas, as energizações lá no gua do sucesso. E ela não tem sucesso nessa empreitada dela e nessa ação dela, porque a gente tem que sempre olhar a raiz do problema. Então, muitas vezes, o seu problema é o seu trabalho, é a sua missão de vida, né? Às vezes a pessoa está no trabalho que ela não gosta, trabalha simplesmente pelo salário, por estar ali, porque foi uma opção que deram para ela, mas não é aquilo que ela gostaria de fazer de fato. Então, muitas vezes, isso vai fazer ela ter dificuldade em atingir o sucesso que ela tanto quer. Porque, gente, quando a gente faz o que a gente gosta, tudo se encaixa. O universo traz oportunidades pra gente, tudo flui. Quando a gente tá no trabalho que a gente tem preguiça, tem exaustão, não é aquilo que a gente gosta, né? Claro que todo trabalho tem as suas dificuldades, né? Mas se já não é uma coisa que você gosta, vai ser mais difícil, né? Você tá ali todos os dias desempenhando aquela atividade e vai ser difícil você ter sucesso. Então, quando a gente quer ativar esse gua, quando a gente quer energizar, quais que são as situações? Muitas vezes quando você, então, quer mudar de carreira, né? Quer conseguir um novo emprego, e você pode fazer essas ativações para você e para as pessoas que moram aí na sua casa, né? Que estão naquele espaço. Quando você, às vezes, está no trabalho e quer conseguir uma promoção, um cargo melhor, então a gente pode fazer ativações. Passar no concurso, passar num programa trainee. Quando você quer ser bem sucedido no trabalho, né? A gente não vai lá no gua do sucesso de uma vez e ativa. A gente pode também ativar no gua do trabalho. Ter coragem para mudar de emprego. Às vezes a pessoa está num emprego que é bom, tem um bom salário, mas não é aquilo que ela gostaria de estar fazendo. Então, a gente pode também fazer isso. Ter equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar. Às vezes a pessoa também trabalha demais e esquece da família. Então a gente também pode trabalhar nessa questão. Trabalhar o medo do novo, das mudanças, deixar a sua marca no mundo, conseguir focar no trabalho e não ficar somente com as questões familiares. Tem também, né, o contraponto. Às vezes a pessoa trabalha demais e esquece da família. E às vezes a pessoa está esquecendo de focar no trabalho. Depois da pandemia, né, inclusive durante a pandemia, as pessoas tiveram que fazer essa transição, começar a trabalhar em casa. Então houve esse conflito aí de interesse, né, do lazer, da família e do trabalho, tudo no mesmo espaço. Então a gente pode também focar nessa questão aí para a pessoa conseguir também trazer mais foco para o trabalho. Quando a pessoa estiver também insatisfeita com a vida profissional e quando a pessoa quiser encontrar a missão de vida. Com relação aos chakras, né, gente, que são os centros de energia do nosso corpo, o chakra relacionado ao gua do trabalho é o do plexo solar, o terceiro chakra. E ele tem a ver aqui, ó, com eu faço, com poder e determinação. Com relação à questão da saúde, a pessoa, se ela tiver algum problema nesse gua, que eu vou mostrar mais pra frente como que isso pode acontecer, ela pode sentir exaustão, ansiedade, insônia, ausência de impulso de energia, a pessoa não tem vontade, força de vontade de trabalhar, de viver a vida, e a pessoa pode ter medos, raivas e culpas. Então, todas as vezes que a gente tiver problemas, essas questões emocionais, né, como medo, raiva e culpa, a gente também pode trabalhar com o gua do trabalho. Porque, gente, não adianta a gente fazer as energizações só dentro de nós, a gente fazer as terapias, fazer o reiki, fazer yoga, enfim, todas essas outras terapias, e a gente não olhar para o nosso ambiente, porque ele nos influencia diretamente. Né? A casa é um local que, por mais que você trabalhe o dia inteiro fora de casa, acaba que nós passamos muito tempo dentro de casa, nem que seja para dormir, né? Muitas horas da nossa vida. Então, a gente tem que estar
trabalhando também com os nossos ambientes, fazendo as curas e as energizações, porque senão não vai adiantar nada a gente fazer os trabalhos com a nossa energia pessoal se a gente não trabalha com a energia dos espaços. Então, o que acontece? A gente, nas consultorias de Feng Shui, a gente trabalha com a planta baixa da sua casa, que é esse desenho, né? Que a gente tem, que é feito por um arquiteto, por um engenheiro. Aí, o que acontece? A gente vai delimitar o perímetro da casa, ou seja, onde tem as paredes externas, que é como eu fiz aqui, que eu coloquei essa linha vermelha. E depois a gente tem uns cálculos matemáticos que a gente faz a aplicação da grade energética, daquele mapa energético para a gente identificar as 9 áreas da nossa vida. Eu mostrei anteriormente que o baguá, né, aquele instrumento, ele era uma figura de octógono, só que essa é a forma dele na energia. A forma dele na matéria, ele vai virar um quadrado ou um retângulo, porque, inclusive, o elemento terra, o formato dele, né, que a gente tem todas as formas geométricas, a forma do elemento terra é o quadrado ou o retângulo. Por isso que quando a gente aplica aqui na planta baixa, que é onde a gente vive, né, no planeta Terra, a gente está na matéria, ele vai ficar com esse formato. E aí, gente, depois que a gente faz essas medições, né, esses cálculos matemáticos, a gente identifica que se a nossa casa ela não é quadrada ou retangular, se ela tem esses recuos, se ela tem esses vazios, isso vai criar as faltas, ou seja, o fluxo de energia, que é energia Ti, que é energia vital, energia do universo, ela vai entrar aqui pela porta de entrada principal da casa e ela vai sair preenchendo todos os ambientes. Só que alguns ambientes, vocês estão vendo aqui, ó, o amarelinho, a construção ela não foi totalmente completa. Existem esses recuos. Então, ali a gente vai ter uma falta dessa energia. Por exemplo, aqui, ó, aqui em cima eu guardo o relacionamento. Aqui, ó, a gente também tem essa falta no guarda da família, da espiritualidade. E aqui, olha só, a gente identifica que tem essa falta no guarda do trabalho. É uma grande falta aqui, ó. Pegou quase que 50% da área dele. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o retângulo do guarda do trabalho. E quase que a metade dele, gente, tem essa falta. Ou seja, a construção não foi até o final aqui, ó, dessa linha azul. Então, o que acontece? Quando a gente pega essa planta baixa e faz o diagnóstico aí dessas pessoas que moram, né, nesse local, a gente vai ver que eles têm uma tendência a quê? A ter dificuldades no trabalho, se sentem perdidas no trabalho delas, sentem que estão com falta de oportunidades nas carreiras, com poucas opções, né, do que fazer. Às vezes a pessoa acha que ela só tem aquela oportunidade, só tem aquela opção de trabalho. Nos adolescentes, que eu já peguei, né, gente, uma casa com uma grande falta no guarda do trabalho e também no quarto do filho, né, porque a gente aplica em todos os andares, era um sobrado, então a gente aplicou o baguá no primeiro andar, no segundo andar e no quarto do filho. E no quarto do filho eu também identifiquei que existe uma grande falta no guarda do trabalho. O que acontecia? Ele estava muito perdido com relação a qual carreira seguir. Né? Ele tentava ali vários cursos, iniciava, parava, tentava um outro curso na faculdade, parava. Então a gente vê essa recorrência aí e isso vai intensificar ainda mais essa falta aí do guá e isso na questão da vida dele. Isso se intensifica ainda mais, essa questão de se sentir perdido e limitado para novas carreiras. Muitas vezes também a pessoa não se sente realizado financeiramente e dificuldade. E quando for empresa, né, porque a gente também faz a aplicação da técnica do Feng Shui em empresas, essa empresa muito provavelmente ela vai ter dificuldade em ter clientes. Então a gente precisa fazer uma cura. Isso são as faltas, tá, gente, que a gente identifica. Mas além disso, além dessa identificação das faltas, a gente pode ver também a forma do ambiente. Se o ambiente ele não é 90 graus, né, se ele tem menos de 90 graus naquele local, isso também significa uma fuga de energia. A energia ali, às vezes o guá não tem uma falta, mas se ele tiver com essa inclinação assim, né, menos de 90 graus, existe uma fuga de energia. O excesso, né? A gente tem as faltas e a gente tem os excessos. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum excesso. Mas se tivesse, né, isso seria... se a pessoa estiver com o guá do trabalho numa área de excesso, não necessariamente é bom. Geralmente os excessos são bons. Mas esse excesso pode sobrecarregar a pessoa e ela não necessariamente vai ser bem remunerada, né? Porque não é diretamente proporcional. Nem sempre trabalhar muito significa ganhar mais. Muitas vezes a pessoa pode trabalhar muito, se sentir sobrecarregada e não ter o retorno financeiro. Os bloqueios, gente, o que é isso? Quando a pessoa abre a porta de entrada e tem uma parede, ou então um quarto, ela abre a porta do quarto e tem uma lateral do armário, isso são bloqueios. Ou seja, a energia Ti, ela não consegue fluir livremente, ela vai ter sempre algo ali emperrando, travando a fluição dela.
Isso, gente, independentemente do guá que esteja, não precisa estar no guá do trabalho. Vocês estão vendo aqui, ó, que está no guá dos amigos? Muitas vezes as construtoras fazem muito isso em apartamento, né? Você abre a porta e dá de cara com uma paredinha, porque ali eles estão escondendo uma cozinha ou a lateral de uma geladeira. Então, o que isso acontece? Toda vez, né? Antes de entrar numa casa, de entrar num quarto ou no escritório, essa energia ela vai se sentir bloqueada. E isso inconscientemente. Então, gente, quando você tem esses bloqueios, a pessoa vai ter dificuldade de se expressar, né, pelo seu trabalho, a sua profissão e a sua missão de vida. E não só no guarda do trabalho, mas isso vai impactar em praticamente tudo na vida dela, tá? Ela vai ter esse entrave, se sentir bloqueada em todas as áreas da vida. Vai acabar interferindo em tudo. E quando, por exemplo, a gente tem aqui o guarda do trabalho, né? A gente identificou na planta baixa onde que está o guarda do trabalho. Aqui pegou nessa área aqui que é do living e da sala de jantar. E se essa área aqui vai ser difícil, né? Mas se caísse, por exemplo, num quartinho que as pessoas costumam guardar a bagunça, isso é muito ruim também, porque a energia Ti, ela não vai conseguir permear aquele espaço e energizar. Ela vai ter muito entrave. O quarto vai estar todo entulhado, cheio de coisas, então vai ter escassez daquela energia. Então, a gente tem que fazer essas verificações, né? De faltas, de fuga de energia, se tem um excesso, se tem um bloqueio e se tem bagunça. Agora eu vou falar para vocês dos ambientes onde é muito bom a gente ter esse guarda do trabalho. E olha como é incrível a gente fazer essa consultoria e aplicar essa técnica do Feng Shui. Muitas vezes as pessoas estão construindo suas casas, então elas têm a oportunidade de definirem onde que vai ficar o guarda do trabalho. E se esse guarda do trabalho, por exemplo, cair no home office, vai ser excelente, porque é essa a energia, né, que está conectada ao seu trabalho. Então, se você consegue fazer uma casa, um projeto de uma casa e colocar o home office lá, vai ser maravilhoso, né, gente? Vai ser muito bom mesmo ali para a pessoa que estiver trabalhando naquele local. O local da piscina, né, também. Aqui, gente, eu fiz a aplicação do baguá no terreno, né? Quando a gente trabalha com casas, a gente faz no terreno e em todos os pavimentos. E nos quartos também, como eu já havia falado antes. A porta de entrada, gente, ela tá aqui, né? Onde tem esse caminhamento. A porta de entrada pro terreno. Então, a gente faz a aplicação e coloca aqui o guá do trabalho. E aqui do lado são os outros guás, né? Aqui eu não coloquei, mas pra vocês entenderem. Que ela tá pegando um pouquinho do guá dos amigos e viagens e o guá do trabalho. Então, você colocar uma piscina aqui no guá do trabalho vai ser excelente, porque esse guá, ele é energizado com o elemento água. No Feng Shui, a gente trabalha com 5 elementos: terra, fogo, água, madeira e metal. Cada guá é energizado por um elemento da natureza específico. O guá do trabalho, ele é o único guá que tem esse elemento água. Então, se a gente coloca uma piscina e se tiver uma cascata ainda em movimento, vai ser maravilhoso. Inclusive, vai estar ativando a questão da prosperidade e a vida financeira ali daquela família. Se a gente também aplicar esse guá e cair na lavanderia, na cozinha ou nos banheiros, também vai ser muito bom, porque esses são ambientes que tem bastante elemento água. Aqui do lado, ó, eu fiz a aplicação nessa outra planta e olha só o que acontece. Aqui é a porta de entrada, né? O guá do trabalho é sempre a gente faz o alinhamento a partir da porta de entrada e é pelo guá do trabalho. Então aqui, ó, a gente viu que a gente entra, tem um lavabinho aqui, virando à esquerda, eles criaram aqui uma espécie de área de trabalho, né? Uma bancadinha. E essa bancada, como eu falei, né? Essa bancada não, esse espaço, né? Que é o espaço voltado para um trabalho, no guarda do trabalho, vai ser muito bom. Agora, gente, a gente também tem os ambientes desfavoráveis, onde aquela energia não vai ali estar na sua potencialidade, não vai se fortalecer. Então, o que é ruim? A gente misturar trabalho com descanso. As pessoas hoje em dia estão com esse costume, né? Os espaços cada vez menores, elas estão fazendo projetos onde a gente tem a bancada de trabalho ou a bancada de estudos dentro do quarto. E o que o nosso cérebro entende, gente? Que quando você está dormindo, você precisa relaxar. Só que se você está dormindo e você fica vendo a sua mesa de trabalho, o seu computador, você vai ter dificuldade de entrar naquele sono profundo. E o contrário também acontece. Você está ali trabalhando, estudando, e seu cérebro, inconscientemente, por mais aqui que a pessoa esteja de costas para a cama, mas seu cérebro sabe que você está num quarto, que ali tem uma cama, vai te dar muitas vezes vontade de dormir. Então, são funções divergentes. O quarto, ele tem essa função de relaxamento, é energia mais introspectiva, né, de calma, de relaxamento. E trabalhar e estudar, você precisa estar com foco, estar atento, estar estimulado, que é uma energia yang, uma energia da ação, né, do fazer, do acontecer.
Então, são energias opostas e funções opostas, né? Uma atividade vai atrapalhar a outra. Aqui a gente tem, né, os quartos estão lindos, né, a decoração maravilhosa, mas se você tiver a oportunidade, né, de criar um ambiente só para estudar, só para trabalhar, esse é o ideal, né? Continuando com os ambientes desfavoráveis. Também, gente, não é bom trabalhar na sala de estar, porque a sala de estar é o local de convivência da família, dos amigos, é o local de lazer, né? Então, você misturar trabalho com lazer vai ser muito ruim. Aqui eu fiz a aplicação, né, do Baguá, para vocês verem que aqui a gente tem um living, né, uma sala de jantar, caiu no guarda do trabalho. Então, não necessariamente porque caiu no guarda do trabalho, você vai criar aqui uma bancada de trabalho, um home office, como foi feito aqui, ó. Dei até um exemplo, né, porque muitas vezes as pessoas pegam aqui um painel de TV e fazem um complemento ali, uma mesinha de escritório, que fica lindo, fica muito bonito. Mas se isso acontecer, né, aqui no local que é o living, a sala de estar e a sala de jantar, vai ser ruim também. Então, a gente tem que ter bom senso. Não necessariamente porque a gente aplicou o Baguá e aqui deu a área do trabalho, que eu vou colocar o meu escritório aqui. Porque aqui, gente, já está sendo usado para a área de lazer da família. E essa mistura das duas funções e das duas energias não vai ser benéfica, nem para quem está ali trabalhando e nem para quem está querendo ter o seu lazer. Imagina também, né, se você mora ali com a sua família. E você, naquele dia, precisa trabalhar ali. Ah, vai ser algo eventual, né? É só pro dia que eu precisar trabalhar em casa. Porque isso aconteceu, de fato, na pandemia, né? As pessoas saíram totalmente das empresas e ficaram 100% home office. Então, a sua família ia estar ali, querendo assistir televisão, querendo almoçar, querendo fazer as refeições, e você trabalhando. Como é que trabalha? Como é que faz uma reunião, né? Então, o melhor local mesmo, a melhor situação é você ter um ambiente para trabalhar e um ambiente para fazer as refeições e assistir televisão, enfim. Agora, gente, essa situação aqui, olha, que a gente identificou que existe uma falta no trabalho. Quando isso acontece, não há muito o que fazer quando você tem um prédio, né? Como é que você vai fazer? Você vai vir com a parede aqui, ó, dessa, né, a parede e trazer ela para trás? Não pode, né? Você tá num prédio. Se você tá numa casa, essa é a melhor opção, né? Não ter esse recuo aqui, não ter essa falta. O melhor é a construção ela ser quadrada ou retangular, para quando a gente aplicar o Baguá, não ter esses vazios, essas faltas. Então, se você tiver uma casa, você pode fazer isso. Agora, na impossibilidade, né? Muitas vezes também não é possível, porque aí a pessoa vai ter que mexer no telhado, enfim, uma questão mais estrutural. Então, a gente pode fazer o quê? As curas mundanas. A gente pode colocar um espelho liso aqui nessa parede toda, porque isso vai enganar o nosso cérebro, né? Vai parecer, quando a gente estiver lá dentro do ambiente, que tem algo além, né? Que aquela parede, ela não termina ali. A gente pode colocar também um foco de luz aqui nessa parede, porque a luz, ela funciona como se ela estivesse empurrando aquela parede. Então, é como também se estivesse acabando com esse vazio. A gente também pode colocar uma bola de cristal multifacetado. Ou a gente pode colocar aqui na parte externa uma plantinha para ancorar essa área que não existe. A planta, ela tem também, né, gente? A planta é uma forma de vida, então é como se ela estivesse delimitando aquela área, criando uma redoma de energia ali e fazendo um fechamento de uma área que não existe. Lembrando que a correção física é sempre melhor do que uma cura, né, gente? A cura, ela nunca vai resolver 100% do problema. Ela tá sempre ali mostrando pra gente que aquele problema existe e que nós precisamos trabalhar. A cura, gente, eu também falo que ela é sempre um processo para aprimorar aquele problema na vida da pessoa, né? Se a pessoa tá sentindo todas aquelas questões emocionais, né? E questões de falta de oportunidade da vida, de trabalho, ela já sabendo que ela tem esse problema, assim, essa escassez, essa energia, ela vai, além de fazer as curas, né? Aqui, ela também vai trabalhar isso internamente. Então, por isso que a gente fala que isso é uma terapia de casa. A gente também pode fazer as curas transcendentais, que isso é uma coisa que eu passo somente em cursos ou consultorias, por ser algo que vai além do convencional, né, gente? Que transcende ali o mundo da matéria, trabalha muito com as energias, tanto da casa, da pessoa. Então, é algo que vai além de simplesmente, né, passar aqui com vocês, né? A gente faz, é algo muito específico, as curas são muito específicas, muito detalhadas, né? Então, não é algo que dá para se passar assim abertamente, né, aqui na internet. E o melhor mesmo, né, como são curas que trabalham bastante com a energia da pessoa, que seja algo mais presencial e pessoal ali, né, com quem você está desenvolvendo o trabalho de consultoria de Feng Shui. Então, gente, esse foi o Gua do trabalho. Mais pra frente eu também vou ensinar como é que a gente pode fazer as energizações, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês quando a gente tem uma falta, quando que a gente identifica, né? Na construção, a gente aplica o Baguá, identifica as faltas, vê se tem bloqueios, ver se essa energia está estagnada
E também a segunda etapa, né? Primeiro a gente corrige e depois a gente faz as energizações, as ativações. Isso eu vou passar mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!